A graça e a paz e a misericórdia de Jesus. Meus irmãos, hoje pretendo trazer uma mensagem cujo título é A Espera. A nossa vida é esperar. Ainda quando não fomos concebidos, a verdade é que nossa mãe, como praticamente todas as mulheres unidas aos seus maridos, sob as bênçãos de Deus, já ansiava por um filho. Então já existia uma espera prévia antes mesmo da própria concepção. Na sequência da vida, ela, a nossa mãe, esperou por todo um período gestacional, até que, enfim, viéssemos ao mundo. E é certo, mesmo sem ter a consciência disso, ali também nos recôndicos da vida uterina, sob a engenhosidade maravilhosa de Deus, começamos a esperar. No caso, esperávamos sem saber nascer para o mundo. E essa sina de esperar nunca mais cessou. Pelo contrário, se avolumou em esperas por toda a nossa existência. Estamos sempre esperando. Quando crianças, e agora já com certa consciência, começamos a esperar os dias de crescimento e vamos nos descobrindo pouco a pouco, progressivamente, gota a gota, talvez alguma reflexão de como seríamos quando adolescente, adulto jovem, adulto maduro, velho, enfim, na antessala da morte. Vieram os estudos, esses que continuamos esperando concluir, o que se torna praticamente impossível, porque aprendemos diuturnamente até morrermos, queiramos ou não. Formalmente, estudamos até obter um curso superior, pois essa é a cultura que foi ensinada em muitos lugares. Mas mesmo assim, somente o curso superior parece já não bastar. Aí vem as esperas, pelas especializações, outras graduações, talvez, mestrados, doutorados, pós-doutorados, e haja espera. No meu caso particular, optei por um curso superior, sendo duas as graduações. Entre uma e outra graduação, esperei 42 anos. O fato é que estamos sempre querendo ou precisando terminar algo na vasta área do conhecimento. Na seara profissional, interligada com os estudos, não é diferente. Estamos sempre esperando. Quando decidimos fazer um concurso público, por exemplo, esperamos o edital, o tempo das inscrições, os estudos diários, os cursinhos, a realização das provas, esperamos os resultados e vários outros passos que se seguem até obtermos, quando obtemos, a nomeação e a posse. Tudo, enfim, é um tempo de espera, dias incontáveis de espera, de exercício da paciência, que muitas vezes não temos. E já como profissional, continuamos a esperar. Esperamos por aprender o necessário, o fundamental para o desempenho da função, que nunca é suficiente. Esperamos aprender mais e mais na lida diária. Esperamos por promoções,
esperamos por aumentos salariais, esperamos por melhores condições de trabalho, etc. E pode ser que durante o trajeto das nossas vidas mudemos de lugar na área profissional e quanto mais mudamos, mais experiência temos, mais esperas ocorrem. E para resumir, chega o tempo em que esperamos pela aposentadoria. E quando nos aposentamos, depois de tanta espera, aí começamos a esperar por novos caminhos, novos desafios, etc. Mas existem outras áreas da nossa vida em que a espera também é a tônica. A exemplo da área de relacionamentos. Quando ainda jovem, esperamos encontrar uma pessoa para conhecer melhor, amar, namorar e casar. Esperamos ter os nossos filhos e para vivermos uma vida a dois, numa plenitude possível. Materialmente, esperamos para adquirir uma casa, um carro, alguns bens utilitários para a vida em comum. Interessante que nunca esperamos deixar de comprar, de adquirir. E até no campo do lazer, esperamos sempre, como por exemplo, esperamos viajar, até mesmo o fato de juntar dinheiro para poder fabricar os momentos de lazer constitui quase sempre esperas. Na área da saúde, muitas vezes esperamos curar algumas doenças que nos acometem, que podem ser leves, moderadas ou mesmo doenças graves. Esperamos ansiosos termos corpos eternamente jovens, mentes protegidas, que nos livrem de qualquer mal. Não esqueçamos, enfim, que há um tempo para tudo, conforme Eclesiastes 3, de modo que há um tempo em que esperamos pela morte. E qual a lição que aprendemos no sentido de que a nossa vida é esperar? Há um sentimento, ainda que silencioso, de que a espera é inevitável. Como vimos, nascemos com ela. O certo é que ninguém gosta de esperar. Acho que é porque a espera incomoda a nossa finitude e nos coloca diante do desconhecido. Não há como não esperar. Não há dinheiro no mundo que compre a não espera, por mais que ela pareça rotineira, como esperar no trânsito, na fila de algum consultório médico ou repartição pública, ou mesmo a espera que nos revele um grau inusitado de importância para nós, algo que esperamos muito, aguardamos muito. Refletindo sobre tudo isso, compreendi por meio da fé em Cristo e somente por meio dela que existe uma única espera que realmente vale a pena e tem um verdadeiro e especial significado, bem além do que a nossa sabedoria possa compreender. Uma espera que de fato nos liberta de todas as outras. Não que as outras não tenham a sua importância em nossa existência, porque faz parte intrínseca dela. Todos sabemos que as esperas são, no mais das vezes, repletas de sofrimentos, de angústias, de agonias, de tristezas, de noites insones, de dores, etc. Muitas vezes, até a espera por momentos de satisfação, de alegria, de felicidade, exige de nós uma carga de sofrimento. Nesse contexto,
A espera por qualquer coisa provoca ansiedade, o que contraria as orientações bíblicas, as quais ensinam que devemos entregar nossas preocupações a Deus por meio da oração, confiando que Ele cuida de nós. Nesse sentido, a entrega pela oração, segundo a carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos ensina: não fiquem preocupados por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Além da entrega pelas orações, a confiança no cuidado divino. 1 Pedro 5, 6 e 7. Capítulo 5, versos 6 e 7. Aqui o apóstolo Pedro ensina: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. O Salmo 55, verso 22, por sua vez, ensina: lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. E, finalmente, o foco no presente. Mateus 6,34. O evangelista diz assim: portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Claro que o homem sozinho não consegue se livrar da ansiedade, porque a sua natureza, a do homem, é pecadora. O antídoto contra a ansiedade está na longanimidade, que provém do fruto do Espírito Santo, do Espírito que habita todo crente, conforme Gálatas, carta aos Gálatas 5, verso 22. Longanimidade ou longo ânimo, isto é, paciência que vem de Deus, é o que livra o crente de toda a ansiedade gerada por toda espera, praticamente. Mas, voltando, qual é a espera que nos dá a certeza de uma esperança que não é a esperança vã? A esperança simplesmente humana e racional. A esperança esta que muitas vezes é fracassada diante de realidades que não queremos e não temos ou sabemos como mudar. Bem, confesso com alegria indizível a espera que me alegra esperar e justifica a minha existência, diferentemente das demais esperas, de modo geral, que, no final das contas, estas se apresentam inúteis e não mudam a nossa essência, a nossa eternidade. Bem, essa espera é esperar Jesus. Uma esperança concreta, produto de uma promessa que já foi cumprida em sua própria origem, porque não tem como falhar, é a espera pelo absoluto bem, a plenitude e bem eterno. A vinda de Jesus nos traz a glória de Deus de forma plena, quando não há mais sombras e sim a verdade, a verdadeira luz do mundo.
Sabemos que as esperas não guardam sentido em si mesmas, mas no objeto delas, naquilo que se espera. Em relação à espera por Jesus, diferentemente, já encontramos um sentido sobrenatural e existencial enquanto aguardamos a sua concretude quando ele, enfim, voltar, na vivência diuturna do processo de santificação, na perseverança dos santos, na própria existência que atravessamos por Jesus, que é o centro e o alvo de tudo, o começo de uma vida eterna. Em outras palavras, enquanto esperamos, glorificamos a Deus. E o melhor de tudo, não escolhemos esperar e não saberíamos esperar, porque fracassaríamos. Ele mesmo, pelo mover do seu Espírito, é o que nos leva, pela sua vontade soberana, ao cumprimento da gloriosa jornada. Aprendamos em Filipenses 1,6. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu creio nessa espera. Afinal, sobre esperar a vinda de Jesus, também nos ensina a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 11 e 12a. Uma vez que tudo será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, aguardando a bendita esperança. Aqui já é a carta de Tito, capítulo 2, verso 13, aguardando, ou seja, esperando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Primeira carta a Tessalonicenses, capítulo 1, versos 9 e 10, escrita pelo apóstolo Paulo, que assim diz: porque, no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Verso 10. E para aguardar, ou seja, esperar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E, finalmente, o evangelista Mateus, no capítulo 24, versos 42 a 44. Prestem bem atenção. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Bem, para quem não sabe, quem não leu a Bíblia ainda, como ocorrerá a segunda vinda de Cristo, importa dizer que ela está revelada exatamente na Bíblia. Não poderia ser diferente. Então, para facilitar a compreensão, trarei uma síntese sobre a vinda de Jesus nestas palavras, contidas em uma mensagem do reverendo Estevão Domingos, da Igreja Presbiteriana de Jaguaribe. Permitam-me ler pelo seu conteúdo importantíssimo. Diz o reverendo: a segunda vinda de Cristo. A segunda, estamos falando de espera, então a espera pela segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo
será o acontecimento mais grandioso da história. Então, seria mais ou menos assim. Esqueçamos as demais esferas agora, né, e vamos focar naquilo que é o mais importante da nossa vida. Então, a segunda vinda de Cristo será o acontecimento mais grandioso da história. Ele virá para fechar as cortinas da história humana, julgar as nações e reinar com sua igreja pelos séculos eternos. Ele virá para colocar todos os inimigos debaixo de seus pés e entregar o reino ao seu Deus e Pai. 1 Coríntios 15, 23. Por fim, vamos considerar como será a segunda vinda de Cristo. Quais as características? Continua o reverendo. Então ele citou aqui 6 itens, né? De forma sucinta, abrangente, ele citou 6 itens que eu passo a ler. Primeiro, sua vinda, a vinda de Jesus, será pessoal. Atos 1, 9 e 11. Ele virá pessoalmente. O mesmo que subiu entre nuvens, descerá também nas nuvens. Não enviará um embaixador em seu nome, ele mesmo descerá dos céus com seu cortejo majestoso, para consumar a história e estabelecer novos céus e nova terra. Segundo item, sua vinda será visível. Apocalipse 1, 7. A Escritura diz que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. A segunda vinda, portanto, será pública, notória e inegável. Se a sua primeira vinda foi, em grande parte, discreta, quando ele nasceu ali na manjedoura, humilde e longe dos louvores do mundo, a segunda vinda será majestosa e vista por todos os seres humanos. Terceiro item, sua vinda será audível. Mateus 24, 31. Ao ressoar a trombeta de Deus e ouvida a voz do arcanjo, ele descerá dos céus. 1 Tessalonicenses 4,16. Em toda a terra se ouvirá essa voz retumbante. Todos os homens serão impactados com som forte. É nesse contexto que o Filho de Deus surgirá das nuvens e descerá do céu com os anjos do seu poder. Item 4. Sua vinda será repentina. Mateus 24, 27. O apóstolo Paulo diz que será num momento, em um abrir e fechar de olhos que ele virá. 1 Coríntios 15, 52. Será como o relâmpago que risca os céus, como um facho de luz, saindo célere do Oriente e chegando até o Ocidente. Nesse dia se ouvirá a voz do noivo. Não terá mais tempo oportuno para se preparar. Os que tiverem azeite em suas lâmpadas entrarão com ele para as bodas, e os que estiverem desprovidos do azeite ficarão de fora em trevas eternas. Mateus 25, 1, 13. Quinto item, sua vinda será inesperada. Mateus 24, 43, 44. A vinda do Senhor será como ladrão de noite, inesperada. O ladrão não manda aviso para a família acerca da hora em que vai chegar. Chega inesperadamente, quando menos se espera. A segunda vinda de Cristo será como nos dias de Noé. As pessoas se casavam e davam-se em casamento.
compravam e vendiam, até que veio o dilúvio e afogou toda aquela geração na morte inescapável, exceto a família de Noé. Porque não sabemos o dia nem a hora, precisamos estar preparados e vigiar. E finalmente o item 6, descrito aqui pelo reverendo Estevão Domingos, fala que sua vinda, a vinda de Jesus, será gloriosa. Mateus 24, 30. Ele virá para ressuscitar os que dormem e transformar os que estiverem vivos. Ele virá em glória, vitoriosamente, para colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele lançará no lago do fogo o diabo, o anticristo, o falso profeta, os ímpios e a morte. Ele estabelecerá o seu reino de glória, reinará com sua igreja pelos séculos eternos. Os ímpios sofrerão penalidade de eterna destruição, mas os remidos entrarão no gozo eterno e servirão ao seu Senhor na cidade santa, onde não haverá mais lágrima, nem luto, nem dor. Por fim, clamemos como o apóstolo João: vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22, 20. Fecho aspas aqui para o artigo do reverendo Estevão, quem agradeço essa singular contribuição. Dito tudo isto, concluo esta mensagem sobre espera, exortando a todos nós para que neste processo de singular espera procuremos nos apresentar a Deus. Singular espera seja a espera de Jesus Cristo. Todos os dias nós apresentemos-nos a Deus na condição de obreiros aprovados, buscando a sua aprovação em primeiro lugar e não a dos homens, não tendo assim do que nos envergonharmos, o que implica uma vida de obediência a Deus, manejando bem a palavra da verdade, ou seja, conhecendo, estudando, ensinando a Bíblia com retidão e verdade, conforme o apóstolo Paulo nos ensina na segunda carta a Timóteo 2, capítulo 2, verso 15. Essa deve ser, sem a mínima dúvida, a nossa única e verdadeira espera. Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser e se Jesus não voltar antes.